E aí pessoal, tudo bem? Se você caiu neste vídeo, certamente você está tendo algum problema no seu PC. PC desligando do nada. Às vezes você está jogando, fazendo alguma tarefa pesada, ou às vezes nem está fazendo nada, assistindo um videozinho no YouTube, ou o PC está ligado aqui na área de tarefa, e ele vai lá e desliga do nada. E você fica louco sem saber de como, o que está dando problema no seu computador, que ele está desligando do nada. Eu gostaria já de cara, pessoal, de falar que não existe um padrão para você resolver isso. É impossível alguém fazer um vídeo falando faz isso que resolve. Não tem como, porque o que acontece nos computadores são problemas variadíssimos, cara. Pode ser fonte, pode ser memória RAM, pode ser até o gabinete, cara. Já aconteceu de gabinete dar um curtozinho ali numa entrada USB, um contato com a placa-mãe. Então eu vou reunir aqui nesse vídeo as principais causas e soluções, passar um pouco dessa experiência que eu tenho aqui com o PC Games para você ajudar você a resolver este problema aí, tá bom? Pessoal, sempre que o nosso computador começa a desligar sozinho, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é fonte, energia. E aí a gente acha, pô, a fonte está indo pro pau. Então acontece tudo no computador. Mas nós vamos começar aqui pela fonte mesmo, que é o principal causador de desligamentos. Na maioria das vezes aí, né? A primeira dica que eu vou dar para vocês, antes de tudo, é sempre que vocês forem mexer no computador de vocês, ó, desligue a chave da fonte primeiro, pessoal. Isso vai evitar que vocês possam causar algum dano no computador aí, não só com a energia estática do corpo de vocês, ou evitar até que tomem algum choque, ou danificar alguma peça do computador. Então, desligue a chave da fonte. A primeira coisa que vocês devem fazer, não mexa no computador com a chave da fonte ligada. Ela ainda está energizada ali, por mais que você tire da tomada. Ainda tem energia na fonte ali, que pode causar algum dano aí aos componentes de vocês. Então desligue a chave da fonte, tá? Pessoal, vocês trocaram de peça recentemente? Por exemplo, um processador, uma fonte? Por exemplo, se você tem um processador que consome X de energia e você trocou por um processador mais forte, com uma placa-mãe, um kit aí, que consome 2x de energia, e a tua fonte já estava no limite, esse pode ser o problema. Se você trocou a placa de vídeo, por exemplo, e você colocou uma placa de vídeo que consome mais energia, este pode ser o problema, caso a tua fonte já esteja no limite, tá? Então, como que você vai fazer para identificar se a sua fonte suporta o que está conectado no seu PC? E como você verifica isso? Você pode entrar no site altvision.com, eu vou colocar na tela aí para vocês como que faz, e aí lá vocês colocam toda a configuração de vocês, placa-mãe, coloca o modelo corretinho lá, placa-mãe, memória, processador, placa de vídeo, e ele vai dar para vocês o consumo, quanto as peças de vocês, a configuração de vocês consome de energia, e aí vocês vão ver se está dentro do limite da fonte de vocês. É importante sempre ter uma folguinha ali, né, uns 50, 100 watts sobrando, que é para ter certeza que o consumo vai estar dentro do limite da fonte, ela vai conseguir trabalhar bem, e sempre usar fontes de qualidade, né, não utilize fontes de marcas duvidosas. Outra coisa que vocês podem estar verificando eu já vi casos de pessoas que pegam um cabo PCI Express, caso a sua placa de vídeo tenha duas entradas para cabos PCI Express de 8 pinos, o correto é você utilizar 2 cabos. Não utilize um cabo, por quê? Tem cabo que tem 2 saídas PCI Express e tem gente que vai lá por estética mesmo, ou por desconhecimento, coloca essas 2 saídas do mesmo cabo nas 2 conexões 8 pinos. E esse cabo PCI Express, pessoal, ele não é porque a sua fonte é de 500, 600 watts, 700 watts, que ele vai entregar tudo isso. Ele tem um limite ali. Ele normalmente gira ali em torno de 280 watts por cabo PCI Express. Então, se a sua placa de vídeo tem 2 entradas PCI Express, utilize 2 cabos PCI Express. Não utilize apenas um cabo. Evite, mesmo que a sua placa de vídeo aí consuma menos de 300 watts, menos de 280 watts, o correto, faça o correto. Utilize os 2 cabos PCI Express para não ter erro aí de estar danificando a sua placa de vídeo e causando transtornos aí, tá bom? Outra dica que eu quero deixar para vocês, pessoal, é em relação à tomada. Vocês já tentaram trocar de tomada? Pode ser a tomada. A tomada tá dando alguma oscilação de energia, uma oscilação de corrente, e aí tá fazendo com que o seu PC desligue. Então essa é uma dica bem rápida que você pode testar o seu computador em outra tomada e ver se esse problema continua, tá? Vamos falar em tomada, eu já quero pegar uma carona aqui e deixar uma dica para vocês. Use clamper, pessoal. Nunca utilize filtro de linha, aqueles filtros de linha de supermercado, que não tem proteção nenhuma. Muitas vezes esses filtros de linha pode ser até pior do que você ligar o PC direto na tomada. De tão ruim que eles são. O confiável mesmo é o clamper, ou tem um da Intelbras, que é o que eu uso aqui, vou mostrar para vocês também aí.
Esses dois filtros de linha, ele realmente tem uma proteção a mais para você usar o computador de vocês. Ele vai proteger o computador de vocês de ruídos, de oscilações na corrente elétrica, na rede elétrica que está vindo para o seu computador. Então, independente de você resolver esse problema ou não, você compre um Clamper ou um Intelbras. Nunca utilize filtro de linha de supermercado, filtro de linha que você compra material de construção. São horríveis esses filtros de linha, não vai ter proteção nenhuma para o seu computador, tá? Então, já essa é mais uma dica aí que eu vou deixar meio que em off aí, para independente de você resolver ou não o problema de você. Pessoal, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é instale o MSI Afterburner e monitore a temperatura do seu processador, da sua placa de vídeo, para ver se aí esse pode ser um problema. Se ele estiver passando dos 90 graus, provavelmente é isso que está causando o desligamento do seu computador. Porque esses processadores, placa-mãe, placa de vídeo, eles têm um sistema de defesa incorporado neles, colocado pelos fabricantes para evitar a queima, a perca do seu item. Então eles vão causar um desligamento automático aí quando chega a uma determinada temperatura. É um sistema de defesa incorporado pelos próprios fabricantes para que você não perca a sua peça. Então, monitore, instale o MSI Afterburner, tem tutoriais aí na internet como configurar ele certinho, é bem básico, bem fácil fazer isso, se você não conhece. Então eu recomendo que você pegue o MSI Afterburner, instale ele e monitore a temperatura. Dá uma olhadinha ali em jogo, na parte onde está desligando mais ou menos, aí quando você está jogando, aí quando você está fazendo alguma determinada tarefa, deixa ele monitorando ali a placa de vídeo, o processador, e vai vendo ali se ele passa dos 90 graus. Eu sei que tem casos específicos aí, que uma placa de vídeo ou um processador pode suportar mais ou menos, mas em média é isso mesmo, ele passou dos 90 graus já começa a ser uma coisa mais perigosa para o seu computador, tá? Então faça isso aí, instale o MSI Afterburner. Outra coisa, sujeira, pessoal. Vocês limpam o computador com que frequência o computador de vocês? Dá uma olhadinha no computador de vocês se essas entradas de ar do gabinete, se as ventoinhas da placa de vídeo ou do cooler do processador, se elas não estão entupidas de poeira. Pega um pincelzinho, vai lá limpando, item por item, deixa ele bem limpinho, tira a memória RAM, limpa ali com um pincelzinho o slot das memórias RAMs, a placa de vídeo, tira a placa de vídeo, passa um pincelzinho nos slots ali, para ver se não é alguma sujeira que está causando aí um desligamento no computador de vocês. Eu já vi casos bem bizarros aí, o computador chegar com um bolo de sujeira ali no sistema de arrefecimento da placa de vídeo, por exemplo, para a placa de vídeo bater 95, 100 graus e desligava, cara, porque é demais, pessoal. Parece que tem preguiça de desligar o PC uma vez na vida ali e passar um pincelzinho. Não deixa acumular sujeira no computador de vocês. Isso aí vai causar altas temperaturas e mesmo que ele não esteja desligando, essa sujeira pode fazer com que essa temperatura alta tenha a diminuir a vida útil do seu processador, da sua placa de vídeo ou até mesmo da placa-mãe, tá? Então faça isso. Aproveite que você está mexendo ali, desligando ou limpando, já vai desconectando os cabos. Desconecta tudo e reconecta novamente. Talvez pode ser um cabo mal encaixado aí, tá? Faça isso, pessoal. Desconecta tudo, limpa, depois liga de volta e faz o teste. Memória RAM, pessoal. Eu vou considerar aqui que você está utilizando 2 pentes de memória da mesma marca e modelo, utilizando aí o Dual Channel de forma correta. Porque se você estiver utilizando memórias, mesmo que seja da mesma marca, de frequências diferentes, comprado em épocas diferentes, pode ser que ela tenha um chip diferente. Então, se você estiver usando memórias RAM diferentes, isso pode ser a causa do desligamento. Está causando instabilidade no seu computador. É difícil de causar um desligamento? É difícil, mas é possível. Então, verifique primeiro se você está usando 2 pentes de memória da mesma marca e modelo, mesma frequência, idênticas. E caso a sua placa-mãe tenha 4 slots, verifique se ele está no slot correto, que o fabricante recomenda. 90% das vezes é nos slots 2 e 4, contando a partir do processador, de dentro para fora. Slots 2 e 4. Esses são os slots ideais para você começar usando ali. Se você está usando 2 pentes, 2 e 4. Agora, caso esteja utilizando 4 pentes de memória, aí tudo bem, não vai ter ordem específica, né? Então você pode fazer esse teste aí. Confira os slots que está usando. Outra coisa, teste um pente por vez. Pode ser que um dos pentes esteja dando problema. Está indo pro pau. Então, pegue um pente, testa ele no slot 2, depois tira, coloca no outro pente, coloca no slot 2 também, faz o teste. Então, vê se continua. Se não, aí você mais pra frente vai ter que trocar o pente de memória, caso você não ache problema até o final do vídeo. Eu vou deixar uma dica mais pra frente aí, que você vai ter que pegar outros pentes de memória para fazer essa troca aí, tá? Pessoal, gabinete.
Ao instalar a placa-mãe no gabinete, a gente tem que ter um cuidado ali com o posicionamento dos parafusos de fixação da placa-mãe no gabinete, porque nem todo fabricante vai usar a mesma ordem, o mesmo espaço de furação. Por isso os gabinetes normalmente ele vem com uns adaptadores extras ali para você instalar o parafuso, para você estar modificando aí a sua furação, de acordo com a furação da sua placa-mãe. E o que acontece? Algumas pessoas podem esquecer de tirar um parafuso que não vai ser usado. E aí esse parafuso ali do gabinete, ele, em vez de ele pegar no encaixe do parafuso da placa-mãe, ele vai estar pegando no lugar errado. E aí ele pode causar um curto-circuito na sua placa-mãe. Você pode até perder a placa-mãe. Mas o normal, é o que eu já vi acontecer aqui, de uma placa-mãe ter que ir para assistência técnica, de um parafuso tá pegado ali na placa-mãe e causar um ruído elétrico na placa-mãe. E aí ele pode estar causando desligamento. Então você vai ter que tirar a sua placa-mãe e ver se os parafusos estão encaixados na posição correta da furação da sua placa-mãe. Se não tem algum sobrando ali também, né? Que pode estar entrando em contato com o lugar errado da placa-mãe. E aí causando esse curto. Então o que é que nós vamos fazer aqui de teste? Tire a sua placa-mãe e faça uma montagem fora do gabinete. Assim você também está vendo se alguma outra coisa do seu gabinete pode estar causando esse desligamento. De repente um cabo ali que está danificado no seu gabinete, o cabo USB ou o cabo de reset está danificado e está causando esse curto aí no seu computador. Então você pega a caixa da sua placa-mãe, certamente deve ter essa caixa aí ainda, então monta essa placa-mãe, monta todos os itens normalmente em cima dessa placa-mãe, fora do gabinete. Você isola o gabinete. E aí você faz o teste, vê se o computador vai desligar ainda, né? Então esse é um bom teste que você pode estar fazendo aí e já elimina qualquer problema relacionado ao gabinete e essa montagem que eu acabei de falar para vocês. Pessoal, recentemente eu peguei o PC de um colega meu para ver o motivo do desligamento que ele estava falando, e aí eu fiz todo o procedimento que eu falei aqui para vocês, né? MSI Afterburner, limpeza, tal, fui fazendo os procedimentos. Trocava peça, memória RAM, nossa. Cara, e nada de achar esse problema. E o bizarro, cara, é que esse desligamento ele não tinha um padrão, assim, não era. Às vezes ele desligava de cara, às vezes ele desligava quando estava assistindo um vídeo no YouTube, às vezes eu jogava ali por 30, 40 minutos, uma hora, e ele não desligava, ia desligar depois, cara. Então não tinha um padrão, cara, e era bem bizarro, foi bem difícil achar esse. E depois de fazer todos os procedimentos, eu cheguei na parte que eu falei pra vocês de atualizar BIOS. Fui pra BIOS da placa-mãe, ver qual era a versão, e lá estava a temperatura do processador, 47, 48, 49, e subindo, 60, 70, 80, isso, porra, uma tela de BIOS, cara, que bizarro. E aí só pode ser o arrefecimento, o watercooler tá dando pau, cara. Não é possível, porque eu tinha monitorado com o MSI Afterburner, só que não tinha um padrão, cara. Às vezes, no momento que eu estava olhando para a temperatura estava ok. Ela não subia na hora que eu estava olhando. E por isso foi bem bizarro assim mesmo, cara. E aí eu, já fui direto no watercooler, fui desconectar, vou desconectar aqui e colocar meu watercooler para ver. E daí quando eu estava desconectando o watercooler, eu percebi que o watercooler estava ligado no sysfan e não no CPU fan, como manda o fabricante. A bomba do watercooler, ela tem que estar conectada no CPU fan. Se você conecta no sysfan, que é o não recomendável, ela vai encaixar bonitinho ali, mas pode causar essa instabilidade aí, como eu acabei de falar para vocês. Então, serve também para aquele pessoal que fala, montar PC é Lego, monta aí, se você não tem conhecimento, mas pode montar, não tem como errar. Pessoal, tem como errar. Depois eu vou fazer um vídeo relacionado a erros básicos, aí pra galera que fala que montar PC é Lego, que é fácil. Não tô falando que é um bicho de 7 cabeças, mas se você tem que ter um certo conhecimento básico ali, para você não conectar uma coisinha errada. Esse aí do sysfan encaixou bonitinho lá, de cara como até funciona. Daqui a pouco, quando eu começar a desligar, você não sabe o que é. Então, tem que ter um conhecimento básico. Se você não vai montar o computador e não tem o conhecimento básico, observe o manual. Vai no YouTube, olha os vídeos ali, cara. Observe atentamente para você não errar essa montagem de computador. Faça tudo certinho. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas segue o padrão, o manual ali, que aí sim não tem erro, tá bom? Então essa era a experiência que eu tinha para passar para vocês, de meio bizarra assim, em relação ao que aconteceu comigo. Depois que conectei no CPU fan, acabou o problema, nunca mais aconteceu. O computador tá uma bala. Pessoal, outras coisas que nós podemos fazer é fazer uma limpeza de antivírus, né, no seu computador. E preparar o seu computador para uma formatação, para saber se não é algum problema,
um Windows corrompido, algum programa corrompido que possa estar causando aí o desligamento do seu computador. Então o que é que você vai fazer? Você vai baixar o Windows original no site da Microsoft mesmo, não baixe em sites terceiros, não é confiável, pode ser um Windows malicioso ali, com algum item malicioso, então faz lá a formatação, baixa com Rufus, mas antes de fazer a formatação, atualize a BIOS para a última versão. Depois você vai lá, liga o XMP das memórias, faz a formatação normalmente. Depois que você formatar o computador, faz todos os procedimentos de atualização do Windows. Depois baixa o chipset, o drive chipset, instala o drive chipset no seu computador e refaz os testes. Vê se continua o desligamento. E aí, se o desligamento ainda continuar, aí a solução final que a gente teria aqui agora e que vai dar um certo trabalho é fazer o revezamento de peças. Você vai ter que trocar peça. Pegar uma peça com seu amigo emprestado aí, uma fonte, por exemplo, começa pela fonte, usa a fonte do seu amigo e vai trocando aí. Utiliza com a fonte dele, faz o teste. Se não for a fonte, elimina a fonte, pega as memórias RAM emprestadas, coloca as memórias RAM dele e refaz o teste. Processador, você vai fazer com todos os itens, né? Os principais, pelo menos, né? Fonte, processador, placa-mãe, memória RAM, pode ser até o SSD também. Troca o SSD, faz o teste. É o revezamento de peças. Caso você não tenha um amigo que possa te emprestar essas peças para você fazer esse revezamento, o jeito vai ser levar numa assistência técnica aí e pedir para ele fazer esse teste para vocês, tá? Então, eu acho que não tem muito o que falar. Acho que ficou bem completo o vídeo aí, né? Na medida do possível, óbvio. É impossível abordar todos os assuntos aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a resolver o problema de vocês. Compartilhe o conhecimento de vocês aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, deixe nos comentários. Eu vou estar lendo esses comentários mais pra frente aí. E se esse vídeo te ajudou, cara, não se esqueça, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal para ajudar a gente. E eu pretendo fazer mais vídeos ajudando vocês aí com diversos problemas aí, passar um pouco do meu conhecimento e buscar conhecimento também para estar ajudando vocês aí fazer vídeos diferentes. Vai ter muito vídeo review aí no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, pessoal, e até a próxima.